Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Wanderson Nogueira e Jorge Felipe Neto, que determina a criação pelo Estado de um programa de resgate de parte do ICMS pago pelos consumidores no varejo através de nota fiscal eletrônica. O texto também prevê que os créditos podem ser trocados por desconto no IPVA, por exemplo. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. É o ganha-ganha, né? Ganha o Estado com o aumento da arrecadação, comprovadamente de sucesso já em outros estados, como São Paulo e Paraná, e ganha o cidadão, que se torna um fiscal, e na cidadania fiscal ele é premiado por essa cidadania, com créditos de IPVA, de celular. Isso no caso específico do IPVA, o Estado ganha 2 vezes, porque também combate a inadimplência do IPVA, uma vez que o dinheiro que seria direto para o cidadão já vem para os cofres do Estado imediatamente. O Estado pode passar a oferecer o teste para a detecção do tipo específico de diabetes. O projeto do deputado Dr. José Luiz Nancy foi aprovado e segue para análise do governador. Existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Isso vai identificar qual o tipo de diabetes. E outra coisa importante também é se esse diabético ele é insulino dependente ou não, para poder identificar. Se caso ele não for insulino dependente, ele pode usar hipoglicemia oral, que é muito menos lesivo do que a insulina. E outra coisa importante é que os parentes de diabético, tipo 1, tipo 2, pode ser precocemente identificado se é diabético ou não. E a deputada Cidinha Campos propôs uma alteração na lei que obriga as empresas a divulgar as marcas dos produtos anunciados. A mudança é na aplicação da multa, que deixa de ser um valor fixo em UFIR e passa a seguir as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão. O Código de Defesa do Consumidor é o instrumento certo para multar as empresas nas leis que eles acham que precisam ser cumpridas. Por exemplo, essa do Calazans obriga os produtores de produtos de beleza a ter um lacre no produto. É boa a lei. Só que a multa, sabe quanto dava hoje se não tiver? R$ 75. Você vai pedir para a Natura ou para o Jequitiba pagar R$ 75, mais vale a pena não pagar, ser multado, do que mudar o lacre. Os planos de saúde poderão ser obrigados a compartilhar informações médicas dos segurados com o Sistema Único de Saúde. O projeto do deputado Jair Bittencourt recebeu uma emenda e retornou às comissões. Aviso aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado no andar. O alerta passará a ser obrigatório nos prédios com elevadores. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. A proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e do deputado licenciado Rafael Pisciani foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. No expediente final, o deputado Luiz Paulo cobrou o cumprimento de acordo do governo com os bombeiros que atuam na área da saúde para reduzir o tempo de promoção na carreira. Falta uma determinação interna para fazer as promoções. Isso não acontece. Isso é um desrespeito à lei, e desde quando um militar tem direito a desrespeitar a lei, isso é um desrespeito àqueles que são beneficiados pela lei, e é um desrespeito ao Parlamento Fluminense, que é um poder independente do Executivo. Os deputados Wanderson Nogueira, Jânio Mendes e Conte Bittencourt falaram sobre os debates realizados pelo programa Supera Rio para encontrar saídas para a crise do Estado. Nós apresentamos inicialmente 8 leis calcadas na transparência, em ações efetivas e colaborativas, leis que já estão tramitando na Casa e que foram um simbolismo para incentivar a participação nos seminários, já ocorrido em Nova Friburgo, ainda acontecerá os seminários de Campos, Itaperuna e Cabo Frio. Neles nós colhemos ideias da sociedade organizada, das entidades, com o olhar do interior. No momento de crise econômica, eu não tenho dúvida que a solução parte dos municípios. O Estado é a formação dos municípios. Então, investir nessa recuperação econômica a partir do município, que onde se gera emprego é onde se gera renda, é uma grande contribuição
que o nosso fórum pode dar para os mais variados municípios do estado do Rio de Janeiro. Promover a sociedade civil organizada nos mais diversos temas que dizem respeito ao seu interesse local, né, ao interesse da região. Então está de parabéns aí o Fórum Permanente Roberto Marinho, esse trabalho que a Assembleia já faz há mais de uma década, tá, e que sem sombra de dúvida tem dado aí grandes contribuições no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Os deputados Eliomar Coelho e Dr. Giulianelli defenderam a criação da Controladoria Geral do Estado. Se há fiscalização, se há controle, se há transparência, então as coisas começam a funcionar e o resultado do trabalho feito pela Controladoria Geral do Estado começa a ser apresentado como uma coisa positiva e importante para a vida, inclusive financeira do Estado do Rio de Janeiro. Num momento de crise econômica, de crise política, isso se faz muito mais necessário. A população precisa ver que existem órgãos públicos, fiscalizadores, que zelam por aquilo que é interesse dessa mesma população. E qualquer governo que peça sacrifícios para a população, ele precisa demonstrar publicamente, através de uma controladoria independente, que aquilo que está sendo feito é de interesse da população. O deputado Tio Carlos pediu que o governo do estado melhore a estrutura do 31º Batalhão da PM, que atende a região da Barra, Recreio e Jacarepaguá. Essa é uma região que vem crescendo muito e nós precisamos, é claro, além do efetivo, sei das dificuldades do Estado, mas alguns pleitos que foram feitos, principalmente em relação à questão da mobilidade. Nós precisamos que ali o governador seja sensível e possa disponibilizar mais viaturas como motocicletas, porque lá, em função das obras das Olimpíadas, o trânsito é caótico e os assaltos acontecem onde o marginal assalta de motocicleta e a polícia não consegue chegar. A deputada Tia Ju pediu socorro do governo para o Núcleo de Atenção à Criança e o Adolescente. O NACA, que é o Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente, que atende as crianças que são violentadas, estupradas, enfim, está a ponto de fechar as portas, né? É o único centro de atenção que são encaminhadas as crianças. O NACA trabalha em parceria com a DECAV, que é a Delegacia de Criança Vítima. Ou seja, fechando o NACA, a delegacia perde o seu encaminhamento, porque ela não tem para onde encaminhar, né? E a instituição já não comporta mais atender, porque não há recurso mais, não há mais nenhum recurso. O deputado Valdec falou sobre o descumprimento dos acordos entre o governo e os servidores estaduais intermediados pela Alerj. Os servidores públicos buscam incessantemente um parlamento estadual, porque eu acho que já não conferem mais credibilidade ao governo estadual, ao Poder Executivo. E vem aqui na expectativa, na esperança, né, de que a gente possa estabelecer mediações, né, e atingir certos níveis, certos padrões de acordo, de tratativas. Isso tem acontecido e nós temos cumprido esse papel, né? A presidência da Casa tem cumprido esse papel, a própria liderança do governo eu quero reconhecer, as bancadas de situação e de oposição, mas o que acontece, o que tem acontecido, e é aí que está o risco, né, é que o governo do Estado vem aqui, manda seus representantes, inclusive já esteve o governador, já estiveram vários secretários de Estado, pactuamos coisas importantes, saímos com acordos, eu diria, possíveis, e ainda assim eles são descumpridos.